O Antigo Testamento é repleto de histórias cativantes de profetas, indivíduos escolhidos por Deus para transmitir a sua mensagem. Entre eles, Elias destaca-se como uma figura imponente de fé e coragem. O seu próprio nome, que significa Javé é meu Deus, prenuncia a sua devoção inabalável. Elias viveu durante um período tumultuoso na história de Israel, uma época em que o povo se tinha desviado do caminho de Deus. Ele emergiu como um farol de esperança, um mensageiro destemido que confrontou a maldade e reacendeu a chama da fé. A história de Elias é repleta de confrontos dramáticos, milagres inspiradores e momentos íntimos com Deus. Ele serve como um testemunho do poder da crença inabalável, mesmo diante de uma oposição avassaladora. A sua vida oferece lições intemporais sobre fé, coragem e a importância de defender o que é certo, mesmo quando parece que estamos sozinhos. A história de Elias não é apenas um relato histórico, é uma fonte de inspiração para pessoas de todas as fés. O seu compromisso inabalável com Deus, a sua disposição para falar a verdade aos poderosos e a sua experiência da força divina oferecem orientação e encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Ao mergulharmos na jornada de Elias, podemos obter insights valiosos sobre a nossa própria relação com Deus e descobrir o poder transformador da fé. Para entender o impacto de Elias, precisamos primeiro entender o contexto da sua época. Ele surgiu durante o reinado do rei Acabe, um governante que tinha desviado os israelitas do caminho. Acabe, influenciado por sua esposa, a perversa rainha Jezabel, tinha introduzido a adoração de Baal, uma divindade cananeia. Este afastamento do único Deus verdadeiro tinha mergulhado o reino em trevas espirituais. A idolatria e a imoralidade eram galopantes. A aliança com Deus foi esquecida. As consequências desta decadência espiritual foram terríveis. A seca assolou a terra, as colheitas murcharam e a fome apoderou-se do povo. No meio deste desespero, Elias emergiu, uma figura solitária escolhida por Deus para confrontar Acabe e chamar o povo de volta à retidão. A sua aparição marcou um ponto de viragem, um farol de esperança numa época de trevas avassaladoras. A presença de Elias era um contraste gritante com a depravação reinante. A sua indumentária simples, a sua convicção inabalável e a sua comunicação direta com Deus distinguiam-no. Ele era a encarnação viva do poder de Deus, uma lembrança gritante da aliança que eles tinham abandonado. A sua mera presença desafiou o status quo e desencadeou uma batalha espiritual pelo coração de Israel. O primeiro ato de Elias foi ousado. Ele apresentou-se diante do rei Acabe e anunciou uma seca devastadora, uma consequência direta da sua infidelidade. Imagine a cena, um profeta solitário, vestido com roupas rústicas, diante do rei opulento e da sua corte. A sua voz ressoou, clara e inabalável, declarando o julgamento de Deus. Ele desafiou diretamente a autoridade de Acabe, proclamando que nem o orvalho, nem a chuva cairiam até que ele, Elias, pronunciasse a palavra. Esta declaração não foi meramente uma previsão, foi um ato de desafio. Elias, armado apenas com a sua fé em Deus, desafiou o próprio fundamento do poder de Acabe. Ele lembrou ao rei e à sua corte que a verdadeira autoridade não residia no poder terreno, mas na obediência a Deus. Este ato de coragem, esta disposição para se erguer sozinho contra um regime corrupto, é o que torna Elias uma figura tão fascinante. A coragem de Elias provinha da sua fé inabalável em Deus. Ele sabia que era apenas um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Esta convicção deu-lhe a força para confrontar um rei, para falar a verdade aos poderosos e para chamar uma nação de volta à retidão. A sua crença inabalável na presença e no poder de Deus alimentou as suas ações e inspirou outros a questionar a sua própria lealdade.
O confronto no Monte Carmelo é talvez o episódio mais icônico da história de Elias. A terra estava árida, queimada pela seca implacável. Acabe, pressionado pelo sofrimento do seu povo, finalmente concordou com um confronto. Ele reuniu o povo na montanha, juntamente com 450 profetas de Baal. O desafio era simples: cada lado construiria um altar e invocaria o seu Deus para enviar fogo do céu. A tensão era palpável enquanto os profetas de Baal realizavam os seus rituais elaborados, cantando e dançando durante horas. Mas os seus esforços foram inúteis. Nenhum fogo desceu. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, ensopando-o com água para tornar a tarefa ainda mais impossível. Com uma simples oração, ele invocou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então os céus rugiram. Fogo desceu do céu, consumindo o altar, o sacrifício, até mesmo a água na vala. O povo caiu de joelhos, clamando: "O Senhor, Ele é Deus." Esta demonstração milagrosa não deixou dúvidas quanto ao verdadeiro Deus. Foi uma vitória decisiva para Elias, um testemunho do poder avassalador da fé sobre os falsos ídolos. Apesar do seu triunfo no Monte Carmelo, a jornada de Elias estava longe de terminar. Jezabel, enfurecida com a morte dos seus profetas, jurou vingança. Temeroso, Elias fugiu para o deserto, um contraste gritante com a sua ousadia anterior. Ele viajou durante 40 dias e 40 noites, buscando refúgio numa caverna no Monte Horebe, a montanha de Deus. Ali, no silêncio do deserto, Elias experimentou a presença de Deus de uma nova maneira. Deus não estava no terremoto, nem no vento, nem no fogo, mas numa voz calma e suave. Este encontro ensinou a Elias que o poder de Deus nem sempre se manifesta em eventos dramáticos. É frequentemente encontrado nos momentos tranquilos de reflexão, no sussurro suave que fala aos nossos corações. Este encontro transformou Elias. Ele aprendeu que a verdadeira força não reside em demonstrações externas de poder, mas na comunhão íntima com Deus. Foi no silêncio do deserto, despojado de tudo o que lhe era familiar, que Elias encontrou a sua verdadeira força, uma força que vinha da entrega à vontade de Deus e da escuta da sua orientação suave. Deus tinha mais trabalho para Elias fazer. Ele instruiu-o a ungir Eliseu como seu sucessor. Este ato simbolizava a continuidade da obra de Deus. Assim como Moisés tinha comissionado Josué, Elias devia preparar Eliseu para assumir o manto profético. Esta passagem de testemunho demonstrou que o plano de Deus se estende para além de qualquer indivíduo. Eliseu, um humilde lavrador, deixou imediatamente tudo para seguir Elias. Ele tornou-se o discípulo dedicado de Elias, aprendendo com o seu exemplo e recebendo instrução. Esta mentoria garantiu que a mensagem de fé e retidão continuasse a ser proclamada, mesmo depois da partida de Elias. Destacou a importância do discipulado de investir nas gerações futuras para continuar a obra de Deus. Este ato de mentoria demonstrou que a liderança não se trata de se agarrar ao poder, mas de capacitar os outros. Elias, reconhecendo a sua própria mortalidade, compreendeu a importância de preparar a próxima geração para carregar a tocha da fé. A sua disposição para investir em Eliseu assegurou o legado do seu ministério e garantiu que a mensagem de amor e justiça de Deus continuasse a ressoar.